20. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Crônicas 20. Quantos acharam, digam amém. Segundo Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazor Tamar, que é Egedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum com todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitórias sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Oremos para que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite de forma preciosa e poderosa. Fala conosco, revela a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, traz direção, orientação, fluir da tua palavra para direcionar, edificar e confortar o teu povo. No bendito e poderoso nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre como enfrentar e vencer batalhas na família. Como enfrentar e vencer batalhas na família. O texto que nós lemos fala de um contra-ataque, de um ataque dos inimigos de Judá contra a nação de Judá, contra o rei Josafá. E eu quero fazer um aplicativo desse texto e de tudo aquilo que o rei Josafá fez no Senhor para vencer aquela batalha. Eu quero fazer um aplicativo disso em nossa família. Quero fazer um aplicativo disso em nossa casa, em nosso lar. Porque assim como Judá enfrentou uma guerra, enfrentou um ataque contra o seu povo, as nossas famílias enfrentam batalhas constantes. Há um levante constante das trevas contra as nossas famílias. O diabo está sempre guerreando contra as nossas famílias, enviando os seus anjos maus, os seus agentes maus,
para agir contra a nossa família, para atuar contra as nossas famílias. E esse texto nos mostra como é que nós podemos aplicar essa palavra de forma revelada à nossa luta, à nossa batalha cotidiana com a nossa família, e ter vitória, da mesma forma que Josafá logrou êxito na sua batalha contra os inimigos do povo de Deus. Quantos estão entendendo? Então nós vamos entender o seguinte: as nossas famílias estão sempre enfrentando batalhas, seja em que área for. As nossas famílias estão sempre debaixo de muito ataque do inimigo, seja em que área for. E nós precisamos, queridos e queridas, nós precisamos receber a palavra, atentar para a palavra de Deus e aplicar a palavra à nossa vida, para que nós possamos ter êxito nas batalhas que nós enfrentamos. O texto diz que Josafá enfrentou uma guerra, uma afronta dos seus adversários. O povo de Judá enfrentou uma batalha, e ele convocou todo o povo para vencer aquela guerra em Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender é que se a batalha, se a guerra, ela está envolvendo uma nação, a nação inteira precisa estar envolvida nessa batalha, consciente dessa batalha, e usar as armas que tem em Deus para vencer essa batalha. A mesma coisa se a guerra, se a luta, se a batalha é com relação à família inteira. A família inteira, é necessário que toda essa família tenha consciência dessa batalha e que esteja usando as armas que Deus lhe dá para vencer essa batalha. É importante, é necessário que marido, esposa, filhos tenham consciência dessa batalha, porque senão, se nós não tivermos consciência em família, presta atenção aqui, amados, se nós não tivermos consciência em família dessa batalha, nós corremos o risco de ficar guerreando uns contra os outros em família. A Bíblia nos fala, João, estou achando muito eco ainda, filho. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a luta não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra os pais, não é contra os filhos, não é contra a sogra, contra o sogro, contra a nora, contra o genro, contra aquele cunhado, aquela cunhada, o primo, a prima. Você não tem que estar lutando contra as pessoas da sua casa, da sua família. Se nós não tivermos consciência de quem são os inimigos da família, se nós não tivermos consciência de quem realmente é o inimigo do casal, o inimigo do casamento, o inimigo da família, nós corremos o risco, por não ter consciência de com quem nós estamos guerreando, de estarmos guerreando uns contra os outros em casa. Então, o povo de Judá aqui teve consciência. O povo de Judá aqui nessa batalha, eles não ficaram acusando um ao outro, dividindo-se um contra o outro. Pelo contrário, eles tiveram consciência de quem eram seus verdadeiros inimigos, eles tiveram consciência de com quem eles realmente estavam guerreando, com quem eles realmente estavam lutando, e eles buscaram em Deus a direção, a estratégia e a direção para vencer aquela batalha contra os verdadeiros inimigos. Então a família também tem inimigos, e os inimigos da família são inimigos espirituais. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o inimigo da sua família são inimigos espirituais. Amém? Diga para ele: os inimigos da sua família são inimigos espirituais. E se você não tiver discernimento de que esses inimigos são espirituais, o que acontece? O que pode acontecer? O que pode acontecer é que você pode ficar guerreando contra as pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Uma casa que se divide contra si mesma, ela não vence. E uma das estratégias do diabo é exatamente essa: dividir a casa, dividir a família, é fazer com que marido e esposa fiquem em uma quebra de braço, fazer com que pais e filhos fiquem em uma quebra de braço, fazer com que a casa se divida, porque ele sabe que se a casa estiver dividida contra si mesma, essa casa já perdeu. Não é que ela vai perder, ela já perdeu a batalha. Por isso nós precisamos ter consciência que os nossos inimigos não são as pessoas da nossa casa,
não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não são os seus pais, não são seus filhos, não são seus pais, não são seus cunhados ou primos, por mais que o inimigo possa usar algum deles para te ferir, te machucar, você não tem que enxergá-los como seus inimigos, entender que os seus verdadeiros inimigos são espirituais. Então Josafá, com o povo de Judá, discerniu que os seus inimigos não estavam entre o povo de Deus, mas os seus verdadeiros inimigos eram externos. Quase estão entendendo o que eu quero dizer? E aí o que Josafá faz? É o que nós precisamos fazer para vencer as nossas guerras em famílias. A primeira coisa que Josafá fez, o texto diz no verso 3, que ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. E é o que nós precisamos fazer, queridos, nas batalhas que enfrentamos na família. O texto diz assim: Josafá pôs-se a buscar o Senhor, versículo 3. Ele buscou o Senhor. Então essa é a primeira lição, se nós estamos enfrentando batalhas no nosso casamento, na saúde da família, nas finanças da família, na harmonia da família, ou em qualquer outra área da sua família, se você está enfrentando um tempo de batalha, de guerra espiritual, você precisa buscar o Senhor, porque você não vence essa guerra sozinho, e você não vence essa guerra que você está lutando na sua família com armas humanas. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais, mas armas poderosas, procedentes de Deus, para destruição de fortalezas, ou seja, não são armas humanas. Você não pode vencer essa guerra com armas humanas, com raciocínios humanos, com filosofias humanas, com mentalidade humana. Você não pode. Para você vencer essa guerra, você precisa estar munido de armas espirituais. E a primeira delas é buscar a Deus, buscar o Senhor. Se você começa a buscar a Deus pela sua família, se você começa a buscar a Deus pelo seu casamento, se você começa a buscar a Deus pelos seus filhos, você começa a trilhar um caminho de êxito na sua família. Por que muitas famílias entram em um caminho de decadência? Porque não tem ninguém ali que se dispõe a buscar a Deus. Mas se pelo menos uma pessoa se dispor a buscar a Deus, através daquela pessoa, Deus começa gradativamente provocar uma revolução naquela casa, provocar uma revolução naquela família, e Deus vai alcançando aquele território familiar, um por um, no decorrer do tempo vai sendo alcançado. Por quê? Porque pelo menos uma pessoa se dispôs a buscar o Senhor em favor da família. Assim como Josafá se dispôs a buscar o Senhor em favor da nação de Judá, nós precisamos nos dispor a buscar o Senhor em favor da nossa família. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Josafá, ele reuniu pessoas para orar, ele convocou intercessores, e a gente vai aprender uma outra lição. Muitas vezes, nas guerras que nós enfrentamos na família, nós não podemos ter orgulho e achar que a gente vai vencer essas guerras sozinhos. Muitas vezes nós precisamos convocar amigos e parceiros de oração. Nós precisamos convocar pessoas que estejam dispostas a nos ajudar em oração, a nos ajudar a interceder, a nos ajudar a clamar por aquela situação que nós estamos enfrentando em família. Amém? Pessoas de Deus, parceiros de oração. Claro que a gente não vai contar os problemas, as lutas, as batalhas que a gente enfrenta em família para qualquer pessoa, mas podemos encontrar pessoas maduras na congregação, pessoas de Deus, pessoas que realmente oram, pessoas que realmente são intercessoras, e compartilhar com estas pessoas, dizer assim: meu irmão, minha irmã, eu estou enfrentando uma batalha na minha família, no meu casamento, ou na criação dos meus filhos, ou nas minhas finanças, ou na minha saúde, por favor, ore por mim e ore comigo, interceda comigo, porque o texto diz que Josafá, versículo 4, ele reuniu o povo para orar, ele convocou o povo para interceder, ele falou para o povo do que estava acontecendo, do ataque que a nação de Judá estava enfrentando, e convocou intercessores. Ele não quis vencer aquela guerra sozinho, ele quis que outras pessoas se movessem em intercessão e ajudassem ele naquela peleja. A Bíblia nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, às vezes, o fardo
está pesado demais para você carregar sozinho. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes você precisa de pessoas que estejam com você na batalha de intercessão. A Bíblia nos conta que Moisés, teve um momento que Moisés estava intercedendo pelo povo, quando lutava contra os amalequitas. O povo de Israel estava no campo lutando contra os amalequitas, e Moisés levantava as mãos em intercessão. Só que enquanto Moisés estava intercedendo, o povo lá no campo de guerra estava vencendo, estava tendo vitória. Quando os braços de Moisés cansavam e Moisés abaixava os braços, o povo começava a perder. Moisés levantava o braço em intercessão, em oração, o povo começava a vencer. Ele cansava, abaixava o braço, o povo começava a perder. Aí Ur e Arão e Ur, dois auxiliares de Moisés, sacerdote Arão, sumo sacerdote Arão e Ur, tiveram uma ideia. Eles colocaram uma pedra, Moisés sentou na pedra do meio, do centro, colocaram outra pedra do outro lado de Moisés, do lado direito, e outra pedra do lado esquerdo, e Arão sentou de um lado e Ur sentou do outro. Moisés estendeu as mãos, e Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, para que ele não abaixasse as mãos, enquanto o povo de Deus estava guerreando. Moisés permaneceu com as mãos erguidas, porque agora ele tinha duas pessoas apoiando as mãos dele, para que quando ele cansasse, tivesse apoio. E muitas vezes a guerra cansa a gente, muitas vezes a batalha cansa. Tem momento que a batalha é tão renhida, é tão terrível, que a gente fica cansado, e a gente precisa de pessoas como Arão e Ur, que segurem as nossas mãos em intercessão. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Que nos sustente em oração, que pegue a nossa causa conosco, que ore conosco, que interceda conosco, que chore conosco, que clame conosco, que diz: Deus dá vitória ao meu irmão nessa peleja que ele está enfrentando em sua casa. Deus dá vitória ao meu irmão nessa luta que ele está enfrentando em seu casamento. Meu Deus, dá vitória ao meu irmão nessa batalha que ele está enfrentando na sua família, na questão financeira ou na saúde. Nós precisamos de intercessores. Por isso, nós estamos sempre compartilhando com vocês áreas que nós precisamos de suas orações. Como agora, nesse processo, eu pedi a vocês, orem pela saúde da minha esposa, amém? Orem por esse processo. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais pessoas estão conosco orando, intercedendo, mais vitória nós logramos em Cristo Jesus, amém? Como você está entendendo o que eu quero dizer? Então nós precisamos, irmãos, clamar juntos, e pedir a Deus que levante intercessores e falar com os nossos irmãos que são de oração, para orar conosco. Então ele fez isso, pedindo a pessoas que estivessem orando com ele. A segunda coisa que a gente vai perceber no versículo 9, é que Josafá, ele conhecia a palavra de Deus, e ele orava de acordo com a palavra. Versículo 9, é o que está dizendo no verso 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele está citando a oração de Salomão quando construiu o templo. Foi Salomão que falou isso, estava registrado na palavra, que quando viesse uma situação de calamidade, de doenças, de pestes, o povo se reuniria na casa de oração, na casa do Senhor, e clamaria ao Senhor, e Deus ouviria, e responderia, e livraria. Então o que a gente vai perceber aqui? Que Josafá, queridos, ele conhecia a palavra de Deus. E não apenas isso, ele vai a Deus em oração, falando da palavra, reivindicando a palavra, citando a palavra diante de Deus, orando em harmonia com a palavra. E aí é uma lição. Você está enfrentando batalhas em sua família? Você está enfrentando guerras no seu casamento? Você está enfrentando um tempo difícil na criação dos seus filhos? Se você conhecer a palavra de Deus, e se você orar de acordo com a palavra de Deus, você já ora com a resposta, porque há promessas de Deus da palavra para a sua família, porque há promessas de Deus da palavra para o seu casamento, porque há promessas de Deus da palavra para os seus filhos, e eu vou citar algumas para você. Primeira, Josué capítulo 24, verso 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa. Se você conhece a palavra, você diz: Senhor, a tua palavra diz, o teu servo Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Senhor, eu tomo posse disso, eu oro com essa promessa. Outra promessa, eu vou dizer para você, se fosse você, eu anotava isso aí para não esquecer.
Outra promessa, Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Se você conhece isso e você está orando por alguém da sua família que ainda não é salvo em Cristo, que ainda não se converteu a Jesus, um marido, um pai, um tio, um primo, um filho, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz, e citar a palavra, e tomar posse daquela promessa como sua. Nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro estático, não é um livro morto. Quando nós começamos a interagir com a palavra, nos alimentar dela e nos apropriar da palavra e aplicar a palavra de Deus à nossa vida, agora, hoje, ela funciona. Se nós vermos a palavra de Deus apenas como um livro histórico, um livro que conta histórias do passado, que não tem nenhuma relação conosco, que não tem nada a ver conosco, a gente perde a riqueza da palavra de Deus. Mas se a gente entende que a palavra de Deus tem uma aplicação para nós hoje, isso vai fazer uma diferença absurda na nossa vida. Josué 24:15 e Atos capítulo 16, verso 31. Quer ver uma outra promessa, que foi uma promessa direcionada ao povo de Israel, mas que nós podemos aplicar aos nossos filhos? Isaías 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos serão abundantes. Promessas de Deus para a família, que você pode orar reivindicando essas promessas. Gênesis 1, 26 a 28, promessa para o casamento. Salmo 127 e 128, promessas para o casamento e promessas para os filhos. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Efésios capítulo 6, versículo 1 a versículo 4. São todos textos recheados de instruções e de promessas para a família. O que eu quero dizer com isso? Josafá, ele conhecia a palavra de Deus. Ele disse: Senhor, a tua palavra diz. O que a tua palavra diz? A tua palavra diz: se algum mal nos sobrevier. A tua palavra diz: se nos sobrevier algum mal, espada ou fome, tempos de perigo, de pestes, de pandemias, nós deveríamos nos reunir na tua casa e clamar ao Senhor na tua casa, e o Senhor nos ouvirá e nos responderá. É o que diz a tua palavra, Senhor, e eu estou aqui conforme a tua palavra ensina, clamando de acordo com a tua palavra. E o que ele está fazendo, irmãos? Ele está reivindicando a promessa que Deus tinha dito na palavra através de Salomão. Então, se você conhece a palavra de Deus, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz isso, Pai, e o Senhor não mete na tua palavra, o Senhor não mente. Seja o homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. O Senhor nunca mente, então o Senhor prometeu, e eu creio na tua promessa, e eu clamo por essa promessa se cumprindo na vida dos meus filhos, se cumprindo no meu casamento, se cumprindo na nossa saúde, se cumprindo na provisão da minha casa. Nós precisamos orar com base na promessa que está registrada na palavra. Outra coisa que ele fez, ele confessou a sua incapacidade em si mesmo, e ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Esse texto é muito lindo, né? Provérbios 3, 5 e 6, olha o que está escrito ali: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 e 6. Foi o que ele fez, foi o que Josafá fez. Ele não confiou na sua própria inteligência. Escute isso, irmãos. Josafá, ele era o rei. Ele era o rei de Judá. Ele poderia estar cheio de pompa e dizer: eu tenho as melhores estratégias militares, eu tenho o melhor exército, eu tenho armas à disposição, eu só preciso guerrear. Não, ele confessa a sua incapacidade. Ele diz: eu não tenho condição em mim mesmo, eu sou incapaz em mim mesmo, eu confio no Senhor. Olha o que ele diz no versículo de número 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele está falando dos inimigos, porque em nós
não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não sabemos o que fazer, não há força em nós mesmos para resistir esse mal, para resistir esse inimigo, mas os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa confiança está posta em Ti, e muitas vezes nós enfrentamos batalha em nossa família que nós temos a mesma sensação que Josafá: eu não tenho força, Senhor, para vencer em mim mesmo, eu não tenho força para vencer essa guerra, Senhor, não sei o que fazer. Eu creio que cada um de vocês aqui, em algum momento, em alguma batalha que você enfrentou na sua casa, já disse isso para Deus: Senhor, eu não sei nem o que fazer, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, não é verdade? Eu não sei o que fazer, mas a minha confiança está colocada em Ti. Senhor, olha a situação do meu filho, eu não sei nem o que fazer mais, mas a minha confiança está posta em Ti. Senhor, os meus argumentos já cessaram em relação ao meu casamento, eu não sei mais o que dizer para minha mulher, eu não sei mais o que dizer para o meu marido, eu não sei nem mais o que fazer, mas a minha confiança está posta em Ti. Senhor, olha essa situação na nossa saúde, eu não sei nem mais o que fazer, mas a minha confiança está posta em Ti. Então foi isso que Josafá fez, ele reconheceu que nele mesmo não havia forças, que nele mesmo não havia inteligência para vencer aquela guerra, que ele não conseguiria vencer aquela situação sozinho, com sua própria inteligência. Por isso ele não se apoiou na sua inteligência, mas ele lembrou de Deus, ele clamou ao Senhor, ele confiou no Senhor. E nós precisamos fazer o mesmo se nós queremos vencer as guerras que nós estamos enfrentando em casa. Outra lição que nós aprendemos desse texto é que Josafá, ele obedeceu à direção do Espírito Santo e ele recebeu a promessa de Deus. Ele creu totalmente no Senhor, ele creu na palavra direcionada pelos profetas de Deus e ele foi muitíssimo abençoado. Ele recebeu a instrução, o Senhor usou um profeta de Deus, usou a palavra para direcioná-lo, para instruí-lo. Porque quando a gente clama a Deus, escute isso, Deus vai dar uma direção para a gente. Você está clamando a Deus em relação ao seu casamento? Você está buscando sabedoria de Deus em relação ao seu casamento? Você está buscando uma resposta de Deus para o seu casamento? Ele vai lhe dar uma resposta, Ele vai lhe dar uma direção, e Ele vai usar pessoas de Deus para instruir você na palavra. Só que você precisa acatar a direção que Deus lhe dá através da palavra profética que vem para você. Quando Deus usou aquele servo dele mostrando a palavra, Josafá acatou. Versículo 14, olha o que diz, verso 14, 2 Crônicas 20, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha o que o profeta de Deus disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, ou seja, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não se assustem, amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então veio uma palavra de Deus direcionando Josafá e direcionando o povo de Israel, o povo de Judá, perdão. Você está clamando a Deus pela sua família? Você está clamando a Deus pelo seu casamento? Você está orando a Deus pelos seus filhos? Deus vai lhe dar uma palavra, Deus vai lhe dar uma direção, e quem sabe a palavra de hoje à noite é uma resposta de Deus para você. Quem sabe a palavra de hoje à noite é uma resposta de Deus para o teu clamor, para a tua oração, para a tua súplica.
Quem sabe? Agora você precisa ouvir a palavra, e você precisa aplicar a palavra, porque quando Josafá clamou ao povo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor usou o profeta dele, para trazer uma direção, uma instrução, dizer assim: ó, Deus está dizendo que vocês não têm que lutar nessa guerra, descansa, você já fez demais, você já lutou demais, você já se esforçou demais, você já tentou todas as formas, você já gastou energia demais, você já usou todos os recursos, todos os argumentos, você já fez muita coisa, mas Deus está dizendo para você agora: descansa, você não vai ter que guerrear nessa guerra, você não vai ter que lutar nessa guerra, porque eu vou guerrear por você, é eu mesmo que vou vencer os teus inimigos, e sou eu mesmo, diz o Senhor, que vou te dar vitória neste casamento, que vou te dar vitória nesta família, que vou te dar vitória nesta questão que você está enfrentando na sua casa. Apenas descansa e vejam o livramento que eu vou dar. Descanse, porque enquanto você estiver descansando, diz o Senhor, eu vou estar trabalhando pela sua família. Enquanto você estiver descansando em mim, diz o Senhor, eu vou estar trabalhando pela sua casa. Descansar em Deus não é sinônimo de inércia, mas descansar em Deus é sinônimo de confiança. Confiança. Dizer: Senhor, eu sei que eu não consigo, mas Tu podes, então eu vou confiar que o Senhor vai estar agindo. E quando você menos perceber, Deus vai usar um amigo do seu marido que é crente, que vai se converter antes dele, e vai dizer para o teu marido assim: ó, eu me converti. Que negócio é esse converter? Rapaz, eu me converti, eu sou de Jesus agora. Cara, é maravilhoso servir a Deus, é bom demais. E ele vai começar a ouvir o amigo dele falando de Jesus para ele. E você congrega aonde? Ele vai perguntar para o teu marido, para o amigo dele. Ele vai dizer assim: ó, estou indo lá na igreja Shalom, daquele pastor grandão. É mesmo? Minha mulher congrega lá também. Ó, rapaz, bora lá é bom. Aí ele vem. Quando você nem percebeu, o teu marido está aqui, nem foi convidado por você, foi convidado pelo amigo dele. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Porque é assim que Deus faz. Amém? É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Aí você descansa e Deus começa a trabalhar. É aquele filho adolescente seu que talvez está tendo trabalho, Deus vai usar um coleguinha dele que vai se converter antes dele para evangelizá-lo. Deus faz estas coisas, queridos. Deus vai usar uma ministração, um pregador que talvez você nem conhece, uma ministração na internet, alguém que manda um vídeo evangélico cristão para ele, e ele ouve e é tocado por Deus. É assim que Deus faz. Então Deus está dizendo: olha, descansa, descansa o seu coração, eu estou trabalhando pela sua família, eu estou trabalhando para você. Queridos, não existe caso perdido para Deus, não existe para Deus ninguém difícil, não existe para Deus ninguém impossível. Aquela pessoa que você pensa assim: meu Deus, essa pessoa nunca vai se converter, essa pessoa tem um coração duro, é esse que Deus gosta. Para que mais duro do que o coração de Paulo, que matava cristãos, que perseguia cristãos, que prendia cristãos? Bastou Jesus aparecer para ele, ele se converteu, se tornou um coração quebrantado, manteiga derretida na presença do Senhor. Então não existe coração duro. Talvez você olhe para essa pessoa da sua família e diz assim: o coração dessa pessoa é tão duro, mas Deus olha e diz assim: não se preocupe não, que eu vou trabalhar, e eu vou fazer uma obra no coração desta pessoa, da sua família. Amém? E quando você menos perceber, essa pessoa se tornou crente. Seu pai, sua mãe, seus filhos, um primo seu, um tio, um marido, não sei quem, alguém da sua família por quem você está orando, por quem você está clamando. Assim que Deus fez na minha família. Minha família se converteu a Jesus. Toda a minha família se converteu a Jesus. E parecia algo tão impossível, tão difícil. Minha mãe era tão resistente ao Evangelho, e Deus fez a obra, porque Deus faz. Quando a gente descansa, Deus age. Amém? Quando você descansa no Senhor, Deus age. Então a instrução do profeta para eles foi: nessa luta vocês não terão que pelejar, apenas tome posição. E no nosso caso a posição aqui de intercessão, de oração. Tome posição e aquiete, e aquietai-vos, e vejam a salvação, a grande salvação que o Senhor trará.
Vejam a grande salvação que o Senhor trará. Diga glória a Deus. E aí ele fez o que Deus instruiu. Agora imagine você, o rei na guerra, ele vai para a guerra, coloca os soldados na guerra, e ele diz, não lute, apenas vocês vão para a guerra. Não vai para a guerra, não lute, fique parado. Parece uma loucura, porque às vezes a instrução que Deus nos dá, a direção que Deus nos dá, parece contrariar, lógico, mano, e geralmente contraria mesmo. E a gente precisa estar disposto a obedecer a palavra profética. Por isso que no verso 20, olha o que diz o verso 20, 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Judá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Então Deus está dizendo, creia no Senhor, creia naquilo que a palavra do Senhor está sendo liberada pela boca dos profetas de Deus, e você vai prosperar, e você vai ter êxito na sua casa, no seu casamento. Recebe a palavra, recebe a instrução e aplica. Parece contrariar o que você pensa, parece contrariar os teus argumentos humanos, aplica a palavra, seja obediente. Às vezes Deus dá direção para a gente tão simples, uma coisa tão pequena, a gente é resistente, a gente é teimoso, a gente teme desobedecer. Parece que a gente fica igual menino birrento, eu só faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda em mim. Ouça a palavra, porque vai trazer direção para você, vai abençoar a tua casa. Lembra de Naamã, o Ciro, que estava leproso, ele viu falar do profeta Eliseu, veio para Israel, e o profeta não o recebeu pessoalmente. O profeta mandou um servo, e disse assim para ele, olha, fala para Eliseu, ir lá no Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, dar 7 mergulhos, e quando ele levantar no último mergulho, a pele dele vai estar completamente curada, a lepra terá desaparecido completamente, e ele terá uma pele como de criança. Quando o general do exército Ciro ouviu essa palavra, ficou furioso, porque ele era um cara cheio de pompa, ele era o general do exército que dominava naquela época Israel. Rapaz, eu pensei que esse camarada, esse profeta ia vir aqui, ia falar comigo pessoalmente, ia impor as mãos sobre mim, ia orar por mim, invocar o seu Deus. Será que é mais ou menos assim? Talvez ele tenha pensado, será que ele não sabe quem eu sou? Será que ele não sabe que eu sou o general do exército sírio? Será que ele não sabe que eu sou alguém importante? Por que ele não veio pessoalmente? Ele manda um servozinho dele e dá ainda uma ordem para eu mergulhar, para eu tomar um banho no Rio Jordão. Que coisa mais sem pé nem cabeça. Será que lá na Síria não tem rios melhores? Será que os rios da minha terra não é melhor do que esse riozinho aqui, o Jordão? Eu não poderia tomar banho lá no rio da Síria? E aí ele ia embora. Ia embora, irmão, sem receber o milagre, sem receber a bênção. Por quê? Por causa do orgulho. Porque uma instrução tão simples, ele não queria obedecer, queria perder a bênção. Aí, um servo dele disse assim para ele: meu senhor, preste atenção aqui, olha para cá. Se o profeta tivesse pedido para o senhor uma coisa mais difícil do que essa, o senhor não faria? Uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele só pediu uma coisa simples: dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Uma coisa tão simples. Vai lá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, obedeça a direção do profeta, obedeça a instrução que o profeta de Deus trouxe para você. E aí, ele pensou, refletiu: não custa nada, né? Já estou aqui mesmo. Foi, desceu ao Rio Jordão, mergulhou a primeira vez, levantou, nada aconteceu. Mergulhou a segunda vez, levantou, nada aconteceu. Terceira vez, nada aconteceu. Mergulhou a quarta vez, levanta, a pele dele continua leprosa. A quinta vez, a pele dele continua leprosa. Mergulhou a sexta vez, levanta. Rapaz, nada aconteceu. Mas o profeta disse 7 vezes. Quando ele mergulha a 7ª vez que levanta, a pele dele era como a pele de uma criança.
a pele dele não tinha lepra nenhuma. Uma instrução simples pode mudar a sua vida, se você estiver disposto a obedecer. Por isso que ele diz: creia no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Uma instrução simples, uma direção simples. Então Josafá fez o quê? Josafá recebeu a palavra, ele orou, olha só, ele orou, Deus trouxe a resposta. Você ora pela sua família, Deus traz a resposta. Só que você precisa estar disposto a cumprir o que Deus está direcionando para você, a fazer aquilo que Deus está mostrando para você na palavra. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem que estar disposto, porque se você não estiver disposto, vem a resposta e você não está disposto a obedecer, você perde a bênção. Ele recebeu a palavra e ele fez exatamente como a palavra de Deus orientava. Se dispôs a ficar ali esperando no Senhor, não lutar, não guerrear, esperando que Deus daria vitória. E o que Deus fez, irmãos? Deus fez os inimigos guerrearem contra si mesmo, porque tinha 3 inimigos comuns. O povo de Judá estava com 3 inimigos comuns, e esses 3 inimigos, 3 exércitos se reuniram, um contratou o outro para lutar contra o povo de Judá. O que Deus fez? Deus fez com que eles se confundissem, e eles começaram a guerrear uns contra os outros, e eles começaram a matar uns aos outros. Cada exército inimigo matou o outro. Quando eles chegaram lá, que viram, estavam todos os soldados inimigos dos 3 exércitos, das 3 nações que estavam lutando contra Judá, tudo morto, só tinha cadáver, e as riquezas deles lá, os despojos deles. Sabe, queridos, toda vez que você vence uma guerra na família, você tem direito a despojo. Vou repetir: toda vez que você vence uma guerra na sua família, no seu casamento, com seus filhos, você tem direito a despojo. Quando eles venceram aquela guerra, aliás, Deus venceu por eles. Quando ele chega lá, os soldados inimigos estavam mortos. Mas o que tinha lá? No meio do acampamento dos inimigos, tinha riquezas. Tinha ouro, tinha prata, tinha riquezas. E Deus disse: agora essas riquezas todas é de vocês, porque eles não vão precisar mais disso, pode levar. A Bíblia diz que foram 3 dias pegando coisa, pegando riqueza, e não deu. Eles não tinham nem como mais levar, porque foi tanto disposto de guerra, que eles não tinham nem como levar. Eles não lutaram naquela guerra, Deus guerreou por eles, e eles ainda saíram daquela guerra mais ricos, mais prósperos do que entraram nela. É isso que vai acontecer com você, se você obedecer a direção de Deus. Deus vai guerrear as tuas guerras, e você ainda vai ter direito a despojo. Você vai sair dessa guerra mais rico, mais próspero, mais abençoado, mais forte, mais feliz, mais cheio de Deus do que você entrou nela. Depois que você enfrentar essa guerra e vencê-la em Cristo Jesus, você vai sair dela mais forte, mais abençoado, mais próspero, mais rico. Quantos recebem? Diga amém. Você vai vencer a guerra na família, e você terá direito aos despojos de guerra. Você terá direito aos despojos de guerra, que são as recompensas depois de vencer uma batalha. Amém, queridos? Então creia nisso. Eles saíram, eles tiveram vitória e eles venceram. E o texto diz que, por último, 7ª coisa que ele fez, ele moveu-se em adoração. Ele moveu-se em louvor. Versículo 21 diz que ele louva ao Senhor. Ele diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o que eles fizeram? Louvaram, adoraram a Deus. Enquanto eles louvaram a Deus, Deus venceu aquela guerra por eles. Continue louvando, como canta a irmã Cassiane, né? Está difícil, louve. Está gemendo, louve. Está doendo, louve. O seu louvor invade o céu. A única coisa que Deus está dizendo para você é: você está na guerra, você não precisa guerrear não, pode deixar que eu guerreie por você, só me louve, só me adore, só me busque, eu vou vencer essa guerra por você, e ainda você vai ter direito ao despojo de guerra.
Só me louve, e ainda você terá direito a dispor de guerra. Quero profetizar que você vai vencer essa batalha que você está enfrentando na sua família. Seja qual for a batalha que você está enfrentando em sua família, em nome de Jesus você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa guerra. Deus é contigo. Amém? A sua família é de Jesus. Pastor, eu não estou enfrentando guerra nenhuma. Duvido. Eu duvido que você não esteja enfrentando guerra, batalhas. Talvez você não tenha consciência delas, mas você está. Se você tem uma pessoa da sua família que ainda não é crente em Jesus, você está numa guerra por essa pessoa. Por essa pessoa, porque é um território que precisa ser conquistado para o Senhor. Se você acha que está tudo bem, está tudo confortável, você não tem consciência da batalha que você está. E eu quero dizer uma coisa para você, viu? É pior não ter consciência da batalha do que ter consciência. Porque quando você tem consciência da batalha, pelo menos você sabe que está numa e que precisa estar em vigilância e guerreando com as armas espirituais. Mas se você não tem consciência, você é um alvo fácil dos flecheiros das trevas, por falta de vigilância. Você não tem consciência e anda com as costas despreparado. Mas se você tem consciência e usa as armas espirituais que Deus lhe deu, confiando totalmente no Senhor, a palavra de Deus para você é: nessa luta não tereis que pelejar. Aquietai-vos e vejam a salvação que eu, o Senhor, trarei sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar por nossas famílias, vamos orar por nossos lares. Profetizamos salvação na sua casa, profetizamos restauração no seu casamento, profetizamos restauração na sua saúde familiar, profetizamos em nome de Jesus a restauração emocional, profetizamos a bênção de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus.